Oi, gente! Eu sou a Iris, sou esteticista e empresária aqui em Portugal. Eu quero dividir com vocês um bocadinho da minha história nesse meu primeiro vídeo para o YouTube. Para começar o vídeo, eu quero dividir com vocês um pouquinho quem eu era no Brasil. Comecei na estética por volta dos 23, 24 anos. Hoje já vou fazer 32 anos, então já faz aí uma caminhada. E eu lá no Brasil eu já trabalhava por conta própria, na verdade sempre trabalhei por conta própria. Tive uma sociedade no início que não deu muito certo, mas depois tive meu próprio negócio. E fiquei nesse negócio até o dia que eu pisei em Portugal. Pisei em Portugal, gostei de Portugal, decidi mudar para Portugal. Vendi tudo em 30 dias, eu tava aqui. E aí basicamente foi essa a minha história de vinda para Portugal. Eu não vim atrás de um sonho, eu não vim atrás de uma experiência só de morar fora ou de conhecer. Na verdade, eu estive aqui a passeio, eu gostei muito de Portugal e decidi que eu podia tentar. E desde então nunca mais voltei para o Brasil. Então, quando eu comecei na estética no Brasil, sempre foi por conta própria. Então, esse começar do zero, aonde começar, como começar, essa paciência e resiliência eu sempre tive. E aqui em Portugal não ia ser diferente. A minha ideia era trabalhar com estética desde o primeiro momento que eu conseguisse. Só que assim que eu cheguei em Portugal, como qualquer imigrante, eu vim na altura com um pedido de manifestação de interesse. Eu só fiz aqui porque eu vim, na verdade, como turista. Então eu cheguei em Portugal, tirei a minha documentação inicial e nisso comecei a trabalhar em armazéns. Que aonde eu morava era que eu tinha perto. Muita gente vem pra cá e acaba trabalhando em restauração, hotel. Só que eu não morava no centro de Lisboa. Na verdade, eu vim pra cá e fui morar com uma amiga numa terrinha chamada Vila Nova da Rainha, que fica lá perto de Azambuja e que em volta o que você tem são armazéns. Então, o meu primeiro emprego foi num armazém. E depois disso, passado 2 meses que eu aqui estava, estourou a pandemia. E aí, tudo aquilo que eu tinha de planejamento meio que foi por água abaixo. Eu passei, em média, 1 mês a 2 meses em casa, até que eu consegui um emprego num outro armazém. E aí, comecei nesse armazém. Nesse armazém, conheci pessoas. Na verdade, eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de pessoas. Eu acho que pessoas, pra mim, é a minha profissão de vida. Eu gosto desse contato, eu gosto de estar no meio de pessoas. Eu recarrego no meio de pessoas, eu sou essa pessoa. E conversando com várias pessoas, eu entendi que todo imigrante aqui, todo mundo que vem de fora, que não nasce aqui, acha que o português em si não dá chance pra gente de exercer a nossa profissão, que aqui sempre vai ser muito difícil, que o primeiro não que você leva é como se fosse todos os nãos da sua vida. E eu nunca levei isso muito a sério, eu nunca acreditei muito nisso. Eu sempre pensei que eu faço a minha sorte e que eu vou em busca do sim. O não eu já tenho desde sempre, eu já cheguei aqui com um não, mas eu ia buscar o sim. Então eu nunca deixei que isso me afetasse, mas vi o quanto realmente pesa para as pessoas a imagem que outras pessoas têm. Porque no fim das contas, nunca era sobre a história delas ou a experiência delas, porque elas nem sequer tentaram. Mas elas conhecem alguém que tentou e que não deu certo. E aí elas assumem como se nada desse certo para elas, porque para alguém não deu. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. E aí eu comecei nesse armazém. Aí a pandemia começou a estar mais tranquila, as coisas começaram a abrir, a gente começou a voltar a ter minimamente uma vida normal. Nisso eu decidi ter uma sala de estética para mim, porque eu no armazém tinha um salário bom, então eu conseguia pagar um espaço. E mesmo que não tivesse clientes, eu conseguiria manter esse espaço. O X da questão é que eu morava num polo e fui encontrar uma sala no outro polo. E com o meu horário, porque eu trabalhava no armazém em segundo turno, então eu entrava às 5 da tarde, saía às 2 da manhã. E a minha ideia era de manhã estar nesse outro espaço, atendendo com estética. E aí, no caso, eu comprei as coisas, eu cheguei aí pra sala pra limpar tudo. Só que no dia que eu fui pra fazer a mudança, que eu fui pra organizar tudo, pra eu começar na sala, me deu uns 5 minutos, assim, uma intuição muito forte. Isso era por volta das 7 da manhã, era o meu dia de folga, porque eu tinha folgas rotativas.
E aí eu decidi entrar no Facebook, especificadamente no Facebook, e vi que tinha uma vaga de trabalho de esteticista para uma clínica que tem um nome famoso aqui em Portugal. E aí eu entrei e mandei o meu currículo e no fim do dia eu fui pra lá, eu arrumei, eu levei todas as coisas, já tava tudo pronto pra eu começar a atender a hora que o salão abrisse, porque era dentro de um salão essa sala, eu só não tava em reforma na altura. E aí eles me ligaram quando eu tava saindo de lá e ia pro trabalho, às 5 da tarde me ligaram perguntando se eu podia ir fazer uma entrevista. E aí eu decidi fazer a entrevista e sair de lá com um emprego. E foi uma coisa assim muito curiosa, porque eu saí com um emprego, só que era numa outra cidade, eu não tinha carro para ir para essa outra cidade, não tinha nada, não conhecia ninguém, não tinha onde ficar para trabalhar, mas ia dar um jeito de transporte, da forma que desse. Mas acabei saindo de lá com um emprego, saí de lá com uma casa e fui muito feliz, porque eu fiz melhores amigos, eu conheci pessoas maravilhosas, foi um ano assim maravilhoso pra mim, e principalmente pra eu continuar acreditando que tudo é possível, porque eu conheci pessoas que estavam aqui há 10 anos e que faziam exatamente a mesma coisa, ou pessoas que estão há 3, 4 e que estão sempre nesses empregos de restauração e tudo. Talvez também por ser a minha área, não sei, enfim, eu não vou buscar desculpas, mas em 8 meses em Portugal, ainda somente com manifestação de interesse na altura, eu consegui trabalhar na minha área, porque eu não desisti, porque deu 5 minutos e eu falei que eu ia fazer acontecer, e fiz tudo, foi em meio à pandemia, então que sirva de exemplo para você de que a sua história realmente pode ser totalmente diferente da história de qualquer outro imigrante, porque é a sua história. Eu tive esse um ano trabalhando nessa clínica, e aí foi quando eu decidi, eu já estava num relacionamento, e aí foi quando eu decidi vir morar com meu namorado em Lisboa, e para isso eu tive que abrir mão do meu trabalho, e aí eu decidi que daí eu já trabalharia por conta própria. Só que chegando em Lisboa, imagina, eu morava numa outra cidade, então todas as pessoas que me conheciam, que conheciam o meu trabalho, eram de outra cidade. Em Lisboa ninguém me conhecia, ninguém sabia o que eu fazia. E aí, na loucura, eu decidi procurar uma sala, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, encontrei uma sala, fui visitar essa sala, tinha marcado umas 3 salas pra ver, pra alugar. E aí, quando eu visitei essa sala, eu amei de paixão a localização, amei tudo. E quando eu comecei nessa sala, eu não tinha ninguém que me conhecia, não tinha noção de onde fazer divulgação, o que fazer para chamar atenção. Mas eu estava dentro de um salão, isso já me favorecia, porque a dona do salão, que hoje é uma melhor amiga, uma das melhores amigas que eu tenho, ela disse pra mim que tudo que eu postasse, ela podia repostar para que isso também chamasse a atenção das clientes dela. E ela já tinha o salão ali há um tempo, já tinha uma boa clientela. E isso me ajudou muito, muito com as minhas clientes ali iniciais. E para sustentar a minha vida enquanto eu estava começando do zero, porque eu não tinha uma quantidade de dinheiro que me deixasse ficar confortável durante muito tempo sem trabalhar, ou sem ter um bom fluxo de clientes, né, para conseguir pagar todas as contas, eu comecei a fazer um part-time. Então eu encontrei um part-time num supermercado e comecei a trabalhar de part-time nesse supermercado, pedia sempre para ser fecho, isso eu também acabava ganhando um bocadinho mais, e pedia sempre para trabalhar nos fins de semana, para minhas folgas serem sempre dia de semana, assim, nesses dias de semana eu abria a agenda até mais tarde, e fui atendendo os clientes assim, conforme ia aparecendo, até o momento em que eu vi que eu conseguia tirar na estética aquilo que eu tirava, um pouco mais do que eu tirava no part-time. Isso demorou em média 4 meses a 5 meses, e aí foi quando eu decidi sair do part-time e focar exclusivamente na estética. E desde então tem dado certo. Quando não dá certo, a gente faz dar certo, porque eu acho que empreender é muito disso. É você nunca desistir. E aí eu passei 2 anos nesse espaço, até o momento que eu falei assim, ok, agora eu preciso de um pouco mais. E aí eu decidi começar a procurar um espaço mesmo na rua, uma loja que fosse minha, que tivesse o meu nome na porta.
E, pasmem, foi o time perfeito, porque passado um mês que eu decidi isso, eu decidi o orçamento que eu realmente queria, a localização que eu realmente queria, e passado um mês apareceu essa loja, que é da onde eu estou falando agora, e já faz agora 2 anos que eu tô nessa loja, e agora eu tô num momento muito desafiador pra mim, porque durante todo esse tempo fui só eu. Eu tentei ter aqui comigo 2 pessoas, mas eu entendi que eu tinha uma falha muito grande na minha gestão e que isso prejudicava muito o meu crescimento, porque eu não conseguia sustentar essas parcerias de uma forma tão significativa e sustentar, tipo, a minha presença, enfim. E aí eu tô numa fase muito desafiadora, que é de crescer o meu negócio estando somente comigo. E eu acabei de ser mãe, então tem também esse pormenor. E é isso basicamente que eu quero dividir com vocês. Como que eu tô montando essa estrutura de realmente evoluir e crescer, como é fazer isso com poucos recursos, porque ao longo do tempo, como eu mencionei, eu não tive a melhor gestão. E hoje em dia eu já tenho uma sabedoria, eu tenho um pouco mais de sabedoria, eu tenho um pouco mais de noção, acho que vou usar essa palavra mesmo, de como a vida é e das coisas que eu deveria ter feito diferente. E como a gente não pode voltar no tempo, a minha ideia daqui pra frente é conseguir estruturar o negócio para que ele seja um negócio extremamente lucrativo, para que amanhã ou depois eu possa sim construir uma equipe e, quem sabe, abrir mais espaços, abrir filiais e crescer, porque na verdade esse é o meu objetivo. E eu queria muito dividir com vocês esse processo do que eu tô fazendo, de feedback, se tá dando certo, se não tá dando. Eu acho que é o tipo de conteúdo que eu tava buscando e que eu não consegui encontrar. Então, se você tá numa fase que eu estou agora, que eu possa ser esse conteúdo pra você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir pra você seguir o canal, pra você curtir esse vídeo. E eu vou dividir com vocês, sem filtro, coisas da minha vida com relação ao meu trabalho, a empreender em Portugal e as dificuldades e que eu tenho encontrado, porque até então também quando a gente quer crescer a empresa, você tem que crescer ela em todas as formas, né? Eu antes era uma trabalhadora independente, hoje eu sou uma trabalhadora para minha empresa, né? Então eu tenho uma empresa, já não sou eu empresa, já somos 2 pessoas diferentes, com NIFs diferentes. Isso faz toda a diferença, mas também faz toda a diferença no financeiro, e eu quero poder mostrar para vocês um bocadinho disso tudo, porque são coisas que eu realmente não tinha noção. Eu só tive noção agora que eu estou no processo. E também da maternidade, de como conciliar essa vida e conseguir encontrar o equilíbrio nisso tudo é uma coisa que tem sido difícil, mas que eu tô buscando. Maternidade, empreendedorismo, a vida do imigrante, um pouco de estética, que é o que eu sei falar melhor.